Oi, turma, tudo bem? Nesse vídeo, a Prof vai fazer com vocês as atividades do livro didático de português, onde a gente começa a estudar um novo gênero textual. A gente já aprendeu, tenho certeza que vocês tiveram contato com muitos gêneros textuais até agora, como notícias, reportagens, tudo isso circula no nosso dia a dia. E a partir de agora, o nosso livro didático propõe que a gente estude um pouquinho sobre fábulas. Fábulas são um tipo muito específico de texto onde a gente percebe que os personagens geralmente são animais que falam, e essas histórias, elas nos trazem uma moral. O que é isso? É uma coisa que a gente pode aprender com essas histórias, certo? Então eu peço nessa aula que vocês respondam da página 16 até a página 20 do livro. Eu vou fazendo tudo isso com vocês e conforme vocês forem assistindo o vídeo, vocês já vão fazendo. E quem já fez essas atividades, usa o vídeo como correção, certo? Então, lá na página 16 e 17, vocês tinham uma imagem para observar, né? Nessa imagem, a gente pode encontrar crianças que parecem estar numa biblioteca, numa sala cheia de livros, mas também tem animais. Lá na página 16, vocês encontram tudo que a gente vai aprender nessa unidade do livro. E lá na página 17, no finalzinho, tem duas questões que eu proponho que vocês conversem com a família de vocês. A primeira é a seguinte: o que as crianças estão fazendo na cena? Então, elas estão lendo os livros, estão explorando toda essa riqueza que parece ter nesse ambiente, né? Tem uma criança, tem um grilo cantando, tem um elefante mostrando uma imagem de um cordel, parece, né? Tem um menino que tá lendo, ou tem dois meninos que estão lendo, tem até uma ararinha, um tucano, não sei que ave que é, que tá com, parece um livro digital, né? Um tablet. Então, eu acho que é isso que a imagem nos traz, né? Vocês podem conversar com alguém da família de vocês. Você já ouviu essa frase? Gosto não se discute. O que isso quer dizer? Que gosto não se discute, né? Então, um gosto não se discute porque cada pessoa se identifica mais com alguma coisa, outra com outra. Por exemplo, gosto como comida, gosto para cores, gostos pessoais. E os gostos, eles também permeiam os gêneros textuais. Eu, por exemplo, adoro ler romances, né? Mas tem pessoas que não gostam, que preferem ler um livro de suspense, um livro de crônicas, um livro de poesias. Então, acho que nesse sentido, os gostos são múltiplos também dentro da literatura, dentro dos gêneros textuais, dos portadores textuais oferecidos. Será que leituras para todos os gostos? O que vocês acham? Eu, Prof. Letícia, acredito que sim, né, pessoal? Eu acho que existem gêneros textuais que vão agradar todo mundo. Existem textos mais longos, livros mais grossos, leituras que são mais densas, que são mais difíceis de se ler. Mas também tem tipos de texto que são muito curtinhos, como, por exemplo, as reportagens de jornal. Tem gente que gosta até de ler bula de remédio, então eu acho que tem gêneros textuais para todos os gostos, sim. Então, vocês também podem discutir isso dentro da família de vocês. O que os pais de vocês gostam de ler? Os irmãos, os avós. Tem gente que gosta de ler revista, tem gente que gosta de ler jornal, tem gente que gosta de ler livro de romance, como a Prof. Tem gente que gosta de ler crônicas, tem gente que adora ler poesias, né? Então, descubram dentro da família de vocês qual gênero textual cada pessoa se identifica mais. Depois, eu peço que vocês leiam o para iniciar, e eu não vou ler, eu vou ler diretamente o textinho. Então, leitura 1, fábula em prosa. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois da chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram:
Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Essa fábula, então, foi escrita por Esopo. Esopo foi um escritor que escreveu muitas fábulas, né? Ele é, ali na página 19, a gente consegue encontrar um pouquinho sobre a vida dele, sobre quem ele foi, certo? E depois começam algumas atividades para vocês fazerem. Lá na página 19, eu peço para vocês responderem as perguntas 2 e 3. A atividade 1 vocês podem fazer com os familiares de vocês apenas conversando, certo? Então, a atividade 1 que eu peço que vocês conversem com os familiares é: qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Então, o que vocês acharam desse texto? Daí vocês conversem com algum familiar de vocês. Depois, vocês vão responder a 2 e a 3 no livro mesmo. Então, escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então, tem uma tabelinha ali para vocês preencherem sobre em que tempo, lugar e quais são os personagens dessa história. Tempo: quando aconteceram os fatos dessa história? Então, é só a gente ver o começo do texto, né? Num belo dia de inverno. A gente sabe que não foi no verão, porque ela fala, né? O que você fez durante o verão? Então, qual é o tempo? É o inverno, né? Um belo dia de inverno. Lugar que vocês acham que aconteceu isso? Provavelmente foi um campo, uma fazenda, né? Onde tenham bastante formigas e tem um espaço para outros insetos também, né? E os personagens, tem 2 personagens, né? Que são a cigarra e as formigas. 3. Releia a fábula com alguns colegas e observe o texto. A fala do narrador. Quem é o narrador? Quem conta essa história? A fala de cada personagem. Quem participa da história? Ou seja, as falas que são da cigarra e que são das formigas. Então, copie um trecho que é a fala do narrador. Então, vocês podem copiar todo o primeiro parágrafo ou o terceiro parágrafo. E na letra B, vocês podem escolher uma das falas de algum dos personagens, que é o parágrafo 2, 4, 5 ou 6. Daí lá na página 20, a prof pede que vocês respondam umas questões 4, 5, 6 e 7. E a 8 vocês vão fazer lá no caderno de aula, que é uma resposta pessoal. Então, vamos para 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Então, pelo que a gente leu na história, as formigas, elas estavam fazendo o quê? Colhendo grãos para guardar para o inverno, né? Então, elas recolhiam esses grãos, deixavam secar para no inverno ter como se alimentar, já que aqui tem menos produtos, né? Ou que chove, enfim. Então, o que a cigarra pediu para as formigas? Ela pediu, então, um pouco de comida, né? Que ela já estava com bastante fome. Depois, na atividade 6, pede que vocês releiam um trecho da história. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita essa parte que está destacada? Coisa que era contra os princípios dela. O que vocês acham? Então, contra seus princípios quer dizer que era uma coisa que elas não costumavam fazer, né? Ou não aceitavam, ou não gostavam de fazer. Eram contra isso. Então, contra a ideia delas. 7. Releia o trecho a seguir. Depois, leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam um sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão inteiro cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, o que elas quiseram dizer com isso? Passa o inverno dançando. Compaixão? Não, né, gente? Um desprezo, uma zombaria. Elas foram irônicas quando elas falaram isso, né?
Elas debocharam, elas não sentiram empatia, não sentiram pena da cigarra. Elas não quiseram ser solidárias. Elas zombaram dela, disseram dançar no sentido não de dançar propriamente uma música, mas de se dar mal, né? Então que a cigarra se desse mal, já que ela não havia trabalhado no verão. Então, a atividade 8, que é uma resposta pessoal, e a prof pede que vocês respondam lá no caderno de aula, vocês têm que ler a moral da história de novo, que os preguiçosos colhem o que merecem, e depois vocês vão refletir se vocês concordam com isso e por quê, ou se vocês não concordam e o porquê. Certo, pessoal? Era essa a nossa atividade do livro de português. Então, peço que vocês, depois que assistirem o vídeo, corrijam todas as atividades e deixem tudo certinho, certo? Um abraço!